última aula sobre textos, eu não me estendi muito para falar sobre os demais comandos anotativos, né, que são as cotas e as chamadas, que são as especificações, devido ao tempo do vídeo, né? Então eu resolvi dividir em 3 vídeos esse módulo referente aos comandos anotativos, ok? Então hoje, nesta aula, eu vou ensinar criação e inserção de cotas, ok? E aí, para isso, eu vou ensinar para vocês a configurar as cotas e já vou passar um material padrão para vocês sempre utilizarem quando vocês precisarem criar as cotas de vocês, ok? Visto que o objetivo desta aula é ensinar a vocês a chegarem em uma configuração adequada, né, para que depois vocês possam inserir esta cota no desenho de vocês, né? Então, eu deixo aqui os padrões já prontos para vocês, para que quando vocês precisarem, vocês possam usar, ok? Para a gente entrar na janelinha de cotas, para a gente poder criar as nossas cotas, a gente vai vir aqui na aba Annotate e nessa janelinha aqui referente a Dimensions, ok? Para a gente entrar na janelinha de configurações, a gente vai dar um clique aqui nessa setinha pequenininha ao lado de Dimensions. Ou a gente pode ir pelo atalho do teclado, que é D de dimensão, né? D, Enter. E aí vai abrir aqui uma janelinha pra gente referente à janela de configuração de cotas, ok? Ao abrir essa janelinha, vocês vão ver que já vão ter 3 aqui estilos padrões da Autodesk, que são os padrões Annotative, ISO 25 e Standard. Bom, esses padrões eles servem para que a gente possa ter as possibilidades de aproveitar as características, né, as configurações já existentes aqui disponíveis pela Autodesk, mas nós não vamos nos prender a esses padrões não, nós vamos criar o nosso próprio estilo de cota, ok? E para isso nós vamos dar um clique aqui em New, para criar um novo estilo de cota. Então, depois que eu cliquei em New, abriu aqui essa janelinha de criação, né, do novo estilo. E aqui, New Style Name, eu vou colocar o nome da minha cota. Então, eu vou chamar aqui o meu estilo de cota de Cota Mariana, né? E aí vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Aqui em Start With, eu vou escolher um dos estilos padrões da Autodesk para utilizar as configurações já prontas aqui deles. Contudo, como eu disse, nós vamos usar as nossas próprias configurações. Eu vou deixar aqui o primeiro habilitado, o Annotative, pois aqui ele já deixa o Annotative habilitado, ok? Mas vocês podem deixar qualquer um desses aqui habilitados. O que importa é vocês seguirem as configurações que eu vou passar para vocês, ok? Use for, esse use for aqui, a gente vai deixar sempre How Dimensions, né, dizendo que nós vamos utilizar essas configurações as quais nós estamos criando para todos os tipos de cotas, né? As cotas lineares, as cotas angulares e assim por diante, ok? E aí a gente vai clicar em continuar aqui para a gente poder continuar as nossas configurações. E aí então, depois que a gente clicou em continuar, vai abrir essa outra janelinha aqui com essas 7 abazinhas aqui em cima, né? E aí nós vamos configurar então da maneira como eu vou ensinar para vocês, ok? Lá no meu arquivo de aula, né, na minha apostila, eu passo para vocês o significado de cada uma das funções, as quais nós vamos configurar aqui, ok? Como eu estou desenvolvendo um vídeo mais curto, eu vou ser mais breve, ok? Para que vocês possam aí agilizar na criação e entender a inserção, ok? A inserção das cotas. Então, aqui na primeira aba, referente a Lines, em Dimensions Lines, nós vamos colocar sempre by layer em tudo. Isso significa que todas as linhas referente às cotas vão seguir as cores estabelecidas pelo layer cotas, ok? Aqui em Baseline Spacing, a gente vai deixar o número 1, a gente vai colocar o número 1 aqui, que é a distância entre a cota e a linha de base do desenho, ok?
Nesse suppress aqui embaixo nós não vamos habilitar, porque senão, se vocês habilitarem aí, vocês vão ver que vai suprimir uma parte da linha de cota e a gente não quer isto, né? A gente quer que apareça ela inteira. Aqui embaixo, né, Extension Lines, como eu fiz aqui, nós vamos deixar tudo by layer, né? E aqui nós também não vamos suprimir nenhuma das linhas aqui auxiliares de cota, ok? Aqui em Extend Beyond Dimension Lines, a gente vai deixar 0.15 e aqui embaixo, Offset From Origin, também 0.15, ok? E aí a gente vai passar para a próxima aba. E aí a próxima aba, né, Symbols and Arrows, a gente vai passar aqui para configurar o limite da linha de cota. Aqui geralmente eu gosto de deixar tudo oblíquo, que é um elemento mais limpo, né, em relação aos demais. Minha row size, a gente vai deixar 0.15. Center marks, a gente vai habilitar o do meio, mark, e aqui a gente vai colocar o 0.3, referente ao ícone, ao tamanho do ícone, que irá cotar os centros, né, de arcos e de círculos. Em Dimension Break, a gente vai deixar 0.3. Aqui em Arc Length, a gente vai deixar do jeito que já está, aqui também e aqui também. Vamos passar para frente. A próxima aba é referente a textos. Aqui em Text Style, a gente tem a possibilidade de escolher o texto que a gente já havia criado, né? Como vocês viram na aula anterior, na videoaula anterior. Para quem não assistiu, por gentileza, assistam, né? Para vocês aprenderem textos. Caso vocês já tenham criado textos gerais, aqui quando vocês clicarem, vai aparecer ele aqui na lista de vocês. Caso vocês não tenham criado, né, nenhum estilo de texto referente aqui aos textos padrões que vocês vão usar, vamos clicar nesses 3 pontinhos do lado e vamos criar. Então, eu vou clicar aqui, vai abrir a janelinha de criação de texto e eu vou seguir o mesmo esquema que eu ensinei para vocês para criar o estilo textos gerais. Eu vou clicar em New, vou dar o nome então do meu estilo de texto, textos gerais, ok. Vou habilitar o Annotative e vou colocar aqui a autora do meu texto, como eu ensinei para vocês lá na videoaula de textos, 0.2. Caso eu esteja trabalhando em centímetros, né? Caso eu esteja trabalhando em metros, aqui será 0.002, ok? Seguindo aí a unidade de medida padrão do AutoCAD, que é milímetros, né? Terminei de criar, vou clicar Apply e Close. E aí, terminado de criar os textos, a gente volta aqui e seleciona o texto que a gente criou, textos gerais, ok? Em Text Color, eu vou deixar By Layer. Aqui em Fill Color, vou deixar None, porque aqui é referente a um preenchimento do texto, eu não quero preencher meu texto. Esse Text Shaped aqui eu vou deixar do jeito que tá, já que eu já escolhi aqui textos gerais. Aqui nós vamos deixar da maneira como está. Aqui em Offset From Dimension Line, a gente vai deixar 0.1. E aqui também nós vamos deixar da maneira como está. E aí a gente passa para a próxima aba referente a Fit. Aqui em Fit nós vamos configurar sempre Always Keep Text Between Extend Lines, aqui embaixo, né? Aqui em Text Placement nós vamos deixar a opção do meio. O anotativo a gente sempre deixa habilitado. E aqui nós vamos deixar da maneira como está. A última aba que nós vamos configurar é esta aqui referente a Primary Unities, ok? Nós vamos deixar decimal, estabelecendo 2 casas após a vírgula, e aqui deixar período. Essas 2 últimas a gente não precisa configurar. Terminado de configurar tudo, a gente vai verificar aqui no Preview se está tudo certinho e vamos dar OK. E aí, gente, atenção! Vocês viram que durante todo o momento em que estávamos configurando a nossa cota, haviam opções referente a Annotative, né? Isso apareceu aqui em Fit, né? E também quando a gente foi colocar o nome da cota, né?
É importante repetir aqui, como eu já havia falado na videoaula de textos, que toda vez que aparecer algo referente a Annotative nas configurações, a gente deve habilitar, porque o Annotative é esse símbolozinho aqui do lado, referente ao escalamento em corte, né? E ele, quando a gente habilita ele, a gente linka com a possibilidade aqui, ó, de mudar a escala da nossa cota, referente, né, correspondente à escala do nosso desenho. Portanto, toda vez que aparecer a opção Annotative nas configurações de cotas, né, nós vamos habilitar, ok? E aí, terminado de configurar toda o nosso estilo de cota, eu vou clicar em Close, fechar. Então vamos lá, pessoal, vamos aprender então a inserir as cotas. Primeira coisa que a gente tem que observar é se o layer cota está habilitado. E vou vir aqui na minha fita, né, de layer correntes e vou habilitar o layer cota para que ele fique aqui agora corrente, pronto para eu começar a escrever as minhas cotas. Segunda coisa que eu preciso observar é se o estilo que eu criei para cotas está habilitado para ser utilizado. Então, eu venho aqui na guia Annotate e vou aqui na minha janelinha de Dimensions habilitar, então, o meu estilo Cotas Mariana, que eu acabei de criar, ok? E a terceira coisa que nós temos que observar é se a escala está adequada à escala em que eu vou plotar o meu desenho, né? Lá na minha videoaula de textos, né, onde eu inicio explicando os comandos anotativos, eu explico, eu dou uma visão geral sobre todos os comandos anotativos em relação à escala do desenho. E aí, então, a terceira coisa que nós temos que habilitar é a escala. Vamos supor que eu queira imprimir esta minha planta na escala de 1 para 50, né? Portanto, as minhas cotas serão também inseridas na escala de 1 para 50. Então, para isto, eu venho aqui no meu ícone, né, de escala e vou aqui habilitar 1 para 50, ok? Habilitado Layers, estilo de cotas e escala, eu vou então inserir a minha cota. Para inserir a minha cota, eu tenho aqui este ícone referente a Dimension e se eu clicar nessa minha setinha aqui, ó, vocês vão ver que tem várias maneiras de se cotar, né? Então, eu posso inserir uma cota linear, uma cota na diagonal, uma cota de um ângulo, né? E aí, eu tenho vários estilos aqui. Como eu quero iniciar as minhas cotas lineares, eu vou deixar habilitado aqui o linear, ok? Se eu já quiser começar a cotar, eu posso dar um clique aqui em Dimension linear, ou eu posso ir pelo atalho do teclado, que é DLI Enter. Após acionar o comando, eu vou então clicar nos pontos os quais eu desejo cotar. Vamos supor que eu queira começar cotando a largura desta minha parede. Eu vou dar um clique neste ponto e vou posicionar a minha linha de cota aqui para cima, ok? E vou dar um segundo clique. Tá lá a minha cota. Vocês estão vendo que eu cliquei neste ponto e neste ponto, certo? E aí, esta minha linha auxiliar, ela ficou um pouco mais longa do que esta minha primeira linha auxiliar, pois eu cliquei em pontos de alturas diferentes, né? Para que eu pudesse ter uma precisão maior na hora de cotar. Para eu editar a minha cota, basta eu selecionar ela. E aí eu posso pegar esse meu pick point azulzinho, arrasto para cima e clico novamente aqui no símbolo de perpendicular para não tirar a cota do lugar, ok? Para sair, eu dou ESC. E aí eu vou cotando o meu desenho, né? Então eu quero cotar agora esta distância até a distância do início da parede até o início da janela. Eu aciono a minha cota, arrasto para cima. E para que ela possa ficar alinhada aqui na minha cota que eu já havia realizado, eu vou dar um clique na minha cota. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento, eu vou selecioná-la e vou puxar os meus pick points para cima. Clico, arrasto e clico de novo. Ah, mas será que eu tenho que ficar toda vez
chamando o comando de cota para cotar elemento por elemento? Não. Existe um ícone que nos possibilita continuar esta cota, que é esse quarto ícone aqui, ó, embaixo aqui da fita de estilo de cota, que é o ícone de continuar. O atalho dele no teclado é DCO Enter. A partir do momento que a gente aciona o comando, ele já está lá preparado para continuar as cotas, ó. Então é só eu ir clicando nos pontos que eu desejo cotar. Depois eu só vou editar as minhas cotas para que as minhas linhas auxiliares fiquem na mesma altura. Agora eu vou criar a minha cota aqui na vertical. É o mesmo processo. Eu vou clicar aqui no meu comando de cota, ou eu vou pelo atalho do teclado, que é DL e Enter. Clico aqui e puxo para o lado. Tá lá a minha cota na vertical. E clico novamente, certo? Para eu continuar o mesmo procedimento, eu vou clicar em continuar e tá lá, ó, ele vai continuar a cotar os elementos que eu quero cotar, certo? Ah, mas vamos supor que eu queira continuar cotando, só que não mais aqui na minha cota vertical. Eu quero cotar aqui na minha cota horizontal. Eu posso clicar aqui, eu posso acionar o meu comando continue. E aí, para eu sair desta minha linha, para iniciar o continue em outra linha, eu vou digitar S, Enter. Vai aparecer o quadradinho de seleção e aí eu vou selecionar a partir da onde eu desejo continuar a cotar. Então, eu quero continuar a cotar aqui, eu dou um clique e aí ele volta a cotar aqui na minha linha horizontal, certo? E aí, no final de tudo, a nossa planta, então, ela fica assim, cotada, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui a cota tá na minha escala maior, porque eu tinha planejado de colocar essa plantinha aqui, que é um exercício, né, da disciplina de desenho computacional, numa folha A4. Então, aqui as cotas estão um pouco maiores, né? E aí, é assim que a gente tem aí uma planta toda cotada, ok? Pessoal, e aí eu havia já mencionado lá na videoaula de textos, né, e eu repito aqui, eu reforço na videoaula de cotas, que é sempre bom vocês terem salvo um arquivo padrão, já pronto, com todas as configurações, né, de comandos anotativos, referente aos textos, cotas e chamadas, né, referente aos símbolos também, vocês já podem criar aqui símbolos, deixar prontos, né, para que vocês possam usar depois nos seus projetos. Eu tenho aqui uma matriz computacional da escala de 1 para 2, né, com símbolos aqui, títulos, né, símbolos de piso, parede, teto e rodapé, símbolos de esquadrias, níveis, cortes, né, e eu tenho então da escala de 1 para 2 até a escala de 1 para 1000, né. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar a vocês, deixem aqui nos comentários, né? Ou podem também me enviar por e-mail, que eu envio para vocês, ok? E quando vocês, então, criam as configurações de textos, de cotas, de chamadas, né? E também depois eu vou ensinar a vocês a configurar tamanhos de pranchas, e aqui no meu arquivo padrão, eu já tenho tudo configurado, ó. Isso facilita a vida de vocês, pois sempre quando vocês forem iniciar um novo projeto, vocês abrem este arquivo padrão e salva como, né? Então, vamos supor que eu deseje aqui iniciar um projeto de uma residência. Então, eu abro o arquivo padrão, onde já estou com todas as minhas configurações salvas, né? Porque, como eu disse para vocês, os textos, as cotas e as chamadas, elas não ficam salvas no software, elas ficam salvas apenas no arquivo aonde vocês criaram, né? E aí vocês podem abrir o arquivo padrão e, para iniciar um novo projeto, vamos supor que vocês vão iniciar um projeto de uma residência, vocês cliquem aqui, ó, e salvam como, né? Então, eu vou nomear aqui residência fulano de tal, né? O nome do cliente. Eu salvo e aí eu começo o meu projeto já em um arquivo todo organizado, né? Com todas as simbologias, né? Com todas as minhas folhas já configuradas, né? E aí eu posso estar disponibilizando para vocês. No arquivo que eu tenho, aqui não está aparecendo, mas eu tenho aqui também o formato da folha A0, né? E aí vocês podem aí estar utilizando, caso vocês tenham interesse.